Olá, Simone, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Patrícia? Boa tarde. Vou esperar um pouquinho pro pessoal ir entrando e depois converso melhor com vocês, tá bom? Ok. Simone, você teria alguma dúvida? Gostaria de perguntar algo? Ou Patrícia? Se quiser já ir perguntando algo, pode ficar à vontade. Não, por enquanto não, até porque essa semana, como eu falei, eu só estou fazendo avaliações, então ainda não tem nenhum atendimento assim já pronto para mim poder começar, não. Tem aparecido muita questão de criança não verbal, né? E com comportamentos meio agressivos. Eu acredito que seja moderado para severo, né? Eu tô com um bocadinho de medo quando começar a atender essas crianças, mas só quando começar mesmo para saber. Sim, essa questão da agressividade tem muito a ver com não ser verbal. Geralmente, crianças que não falam apresentam muito comportamentos inadequados, justamente porque se frustram mais fácil, têm dificuldade de se expressar, então é bem comum. E geralmente são crianças mais severas mesmo, moderadas para severas. Espero que eu dê conta. Sinceramente, eu tô até com medo. É muito caso, né, Simone, que você tá pegando. Foi muito, muito. E assim, como eu falei aquele dia, né? Mães que não sabem nem ler, entende? É bem complicado. Isso. Pois é. O setor público em si ele é muito carente, né? E a gente fica de mãos atadas nesses casos, porque não tem muito o que fazer. Bom, sejam muito bem-vindas. Só temos mulheres aqui, então é um prazer estar com vocês. Algumas já participaram de outras supervisões, outras estão chegando agora. Seja muito bem-vinda, Naila. Eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá bom? E depois vocês podem abrir o microfone. Eu peço para que apenas uma abra por vez, porque às vezes pode ter interferência e aí atrapalha um pouquinho. Eu sou Regina Bergamo, né? Eu sou psicóloga, sou especialista em autismo e, bom, resolvi fazer o curso justamente com esse objetivo da gente estar mais perto para tirar dúvidas, para a gente poder compartilhar nossas experiências. E aí, esse momento de supervisão é um momento justamente para a gente estar aí tirando dúvidas e discutindo casos na prática. E essa supervisão ela vai ter duração de 1 hora, tá? O Google, ele quando dá 1 hora, ele cai essa reunião, mas o grupo vai continuar aberto. Então, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser continuar perguntando em relação aos casos, pode ficar à vontade, tá bom? E bom, é isso. Queria que vocês que se sentirem à vontade, quem quiser abrir o microfone, falar um pouquinho, fiquem à vontade, tá bom? E caso ninguém queira falar nada, me avisa para eu poder falar um pouquinho a respeito do trabalho com autismo em si. Boa tarde, Rai. Boa tarde, gente. Deus abençoe. Bom, alguém gostaria de falar algo? Hoje o grupo tá mais curtinho. Oi, Naila. Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Boa tarde. É um prazer entrar no grupo de vocês. Eu quero muito aprender. Eu, depois de muitos anos parada, porque eu iniciei trabalhando com crianças, depois de muitos anos parada, por causa dos meus filhos, por conta dos meus filhos, alguns problemas familiares, agora eu tô. Minha câmera desligou, não sei porquê. Não mexi em nada. Aqui tá funcionando ainda, pode ser internet. Tá. Aí eu vou retornando agora e eu tenho uma paixão muito grande pelo autismo, por esse universo, né? E eu tô querendo muito aprender, tô focada nisso, quero me especializar mesmo e eu espero que seja muito produtivo. Que bom, fico feliz que você tá voltando, sim. O curso, ele dá o direito de vocês aplicarem aba, certo?
E aí, só para explicar para vocês o que significa aplicar ABA, vocês se intitulam agora como terapeutas ABA, e independente da área de vocês, fono, TO, psicólogos, psicopedagogos, vocês também são terapeutas ABA, e vocês conseguem fazer a aplicação. Quando a gente fala em aplicação ABA, nada mais é do que a gente pegar, fazer a avaliação da criança, elaborar o PEI, né, que é o plano de ensino individualizado, enfim, algumas pessoas chamam de outras formas, mas é isso, e elaborar os programas. Obviamente, quem elabora programa é supervisor, né, ou supervisora, e aí a partir daí vocês começam a fazer a aplicação, tá? Essa aplicação, geralmente, ela pode ser mais estruturada ou naturalista, vai depender, né, da sua forma de atuação. E a partir daí a gente vai focar no desenvolvimento da criança, nessa autonomia. A gente trabalha muito com motivação, com reforçador, trabalha com rotina, enfim. Mas é isso, muito prazer em conhecer, né? Ela aqui é um grupo, assim, bastante acessível, então o que você tiver de dúvida, o que você quiser estar contribuindo e trazendo, fique à vontade, todas vocês. Alguém gostaria de falar a respeito de algum caso? Oi, Valéria. Oi, Regina. Pronto, oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo em paz, graças a Deus. Prazer. Prazer estar aqui, né? Já participei de uma supervisão, mas foi mais, assim, escutando mesmo. Eu tenho visto, né, no aplicativo as aulas, né? E eu sou psicóloga, então já fiz uma pós em análise, né, do comportamento, e agora eu estou ampliando o meu espaço de trabalho, né? E aí depois eu queria que algumas dicas, assim, ver se você trabalha sozinha ou tem outros profissionais que trabalham com você, como é que é a sua prática diária, assim? Joia, Valéria. Aqui tem muitos profissionais que estão iniciando, né, que estão retomando, que estão abrindo o próprio espaço, eu acho isso ótimo. A gente tem recebido uma demanda gigantesca, né, agora tá... Enfim, a gente já tinha antes, mas agora com a pandemia, muitas crianças estão apresentando atraso na fala, comportamentos inadequados. Tem confundido muito os neuros também, porque os neuros não estão conseguindo dar o diagnóstico agora de cara, né? A gente precisa fazer muitas avaliações primeiro para saber se é um atraso ou se é realmente um transtorno. Enfim, eu trabalho aqui em Recife, no particular, né? Eu sou autônoma. Não trabalho hoje em dia com a clínica, por exemplo, com vários profissionais juntos, mas acaba que a criança, quando a gente atende, já vem com alguns profissionais, né? Ou então a gente já tem ali, por exemplo, fono, psicólogo, psicopedagogo, TO. Então, aqui em Recife eu vou te explicar como é que funciona. A gente tem tanto a modalidade quando é atendimento individual, né? Que aí a gente recebe uma criança, geralmente vem com laudo do neuro. Tá dando pra me escutar direitinho ou tá cortando? Tá ótimo. Joia. Então, a criança já vem com algum laudo ou com a hipótese diagnóstica. E aí, no caso, quando me procuram, já sabem que é para aplicar a aba, né? Já sabem que eu sou supervisora, então eu não faço avaliação para saber se a criança tem autismo ou não. Eu já faço uma avaliação global do desenvolvimento para saber quais são os atrasos que essa criança apresenta. A partir daí, se a criança ela não faz fono, não faz TO, eu geralmente encaminho, peço para a mãe, né, ou o pai buscar esses profissionais. Indico alguns, não que trabalhem comigo diretamente, né, mas a gente acaba tendo afinidade com alguns. E geralmente funciona assim. Ou também tem clínicas aqui em Recife que tem duas modalidades de clínica. Tem o que é consultório, então geralmente uma fono se junta com a TO, que se junta com a psicopedagoga, se junta com a psicóloga e montam, né, uma equipe. E aí essa equipe tem até uma aluna aqui do curso que é Rita, ela não tá aqui hoje, mas ela tava falando a respeito disso, porque a gente semana passada basicamente meteu o pau nas clínicas. Eu não sei se vocês, mas a gente falou. A semana passada eu não pude estar. A gente falou muito mal das clínicas, no sentido
de que quem trabalha com plano de saúde limita demais, né, o nosso atendimento, porque acaba É. que é um atendimento de meia hora, e esse atendimento de meia hora não dá pra gente aplicar a aba, e enfim, a gente sabe que atrapalha demais. Fora que a gente recebe muito pouco quando trabalha em clínica, no sentido da clínica, por exemplo, ter um dono, que não necessariamente é da área, né? Geralmente é um empresário que abriu uma clínica porque quer ganhar dinheiro, enfim. Só que existe a modalidade de profissionais que se juntam e abrem um espaço. E aí, essa modalidade eu super recomendo, porque são profissionais qualificados, são profissionais que estão buscando realmente ter um atendimento de qualidade. E aí, o atendimento é de uma hora, às vezes tem atendimento em conjunto, psicólogo com psicopedagogo, Essa psicólogo. seria a minha ideia mesmo. Isso, não, e aí é incrível. É uma ideia que eu super apoio, né? Eu acho que só tem a somar. Inclusive, esse grupo aqui é um grupo que vocês podem estar fazendo network de vocês. Então, digamos que tem pessoas que trabalham na sua região, né, onde você mora, e também estão querendo abrir um espaço. Então, já é uma forma de vocês estarem se conhecendo. Tem muita gente aqui que está querendo abrir um espaço próprio. Então, vocês podem compartilhar isso no grupo, certo? E aí vocês podem marcar de se conhecer, fazer uma reunião assim, tipo online mesmo, e discutindo, porque é uma oportunidade, né? A gente sabe que as coisas por aí estão muito caras, mas que tem muita gente que está buscando. Então, eu super apoio. Não sei se é tão difícil assim, tipo, abrir um espaço, porque eu realmente aqui em Recife eu não trabalho assim, eu trabalho Com geral... consultório. Na verdade, eu não tenho consultório. Ah, Eu trabalho, por exemplo, aqui a gente tem muito isso. A gente é recomendada, né? Recebe a indicação de algum neuro ou algum profissional. E aí, quando os pais me procuram, eu já vou na casa da criança e faço a avaliação. A criança, tá. ela não precisa, no caso, ir em um espaço meu, sabe? Uhum. É uma forma que a gente tem, querendo ou não, de economizar. Agora, na pandemia, querendo ou não, a grande maioria das famílias tem preferido assim também, porque não precisa sair de casa para levar em um espaço. E como as avaliações que eu faço em domicílio, porque acaba que a criança apresenta muito mais comportamento inadequado dentro de casa e a gente consegue ver de fato como é que está esse comportamento em casa, essa rotina, do que num consultório que é um ambiente novo e às vezes no ambiente novo não consegue nem avaliar porque a criança, enfim, né, não fica tranquila ou não é ela mesma, né? E aí, assim, acaba que eu trabalho assim já faz uns 3 anos e tem dado super certo. E a maioria das pessoas que eu conheço aqui também atuam assim. Mas tem muita gente que tem clínica também, que tem esse espaço. E aí, no caso, qual seria a sua dúvida? Não, era mesmo para ter ideias mesmo, né? Porque, por exemplo, eu tenho já um CNPJ, e aí tem uma psicomotricista que vem comigo, uma psicopedagoga. E uma moça que vai até, que ela é AT, e ela vai na casa dos pacientes. Mas o que tem acontecido é que, às vezes, é muito distrator também na casa, porque se os pais não compram essa ideia de ter um espaço para ser feito, de ter uma caixa que a criança vai ter acesso só quando o terapeuta chegar, e aí acaba ficando um pouco mais complicado. E até que na minha cidade não tem, assim, é uma cidade pequena, não é? Então dá para levar lá sem ter contato com tantas pessoas. E aí eu tenho um consultório atualmente, aí eu tô querendo colocar numa casa, porque aí eu acho que as motivações são maiores, né? Tem um espaço mais adequado até para fazer isso, então vai trabalhar a questão do mando, do tato, né? Com certeza. E aí, nesse sentido, e tem plano de saúde que às vezes permite, né, que esse atendimento seja reembolsado. Isso. Então, aí alguns pais levam 3 vezes na semana no consultório, mas aí eu pensei assim, leva lá e fica um tempo maior, o tempo é 1 hora. Aí eu pensei de aumentar esse tempo para ter o atendimento comigo e com a psicopedagoga e proporcionar, né, mais oportunidades aí de aprendizado Sim, com e, certeza. e tudo. Sim, é ótimo, eu super recomendo. Quando vocês trabalham em conjunto, a criança é muito beneficiada, né? Porque consegue estar ali
todo mundo andando na mesma linha, pensando da mesma forma, que é muito difícil quando você é psicóloga e tem uma fono que não é da área, e aí tem esse choque muito grande, porque a fono acaba que não aceita muito essa questão do comportamento, enfim. Então, eu acho que é ótimo, é uma ótima ideia. Eu tenho algumas sugestões, né? Eu não sei se por aí vocês têm muita, assim, clínica desse jeito, mas eu posso mandar algumas sugestões de Instagrams que eu sigo, né? De amigas minhas que têm clínica aqui, para você Ótimo. poder ver como é que funciona. Tem a questão da integração sensorial também. Então, enfim, tem bastante coisa. Aí, se puder, eu agradeço. Mando lá no grupo, tá bom? Tá, joia. Obrigada. Nada. Mais alguém gostaria de falar? Eu. Se não tiver. Ah, já tem alguém na fila. Não, mas dá pra todo mundo falar, se preocupem não. Pronto. Vê aí, quem vai falar primeiro. Quem foi que dá... Olá, boa tarde, Michele. Oi, Michele, boa tarde, tudo bom? Tudo Pode bem falar. com você? Tudo jóia. Então, aproveitando, eu vou puxar um gancho da conversa que você teve com a colega sobre os atendimentos. Eu, como comecei agora, né, que você já sabe, um desafio enorme, que a primeira paciente já veio com diagnóstico de TEA nível 1, e eu compartilhei com a Regina que, graças a Deus, o primeiro contato foi positivo, deu certo, e aí o desafio provavelmente vai ser enorme pela frente. Mas o que eu quero falar não é nem especificamente sobre esse caso, é que, assim, esse espaço que eu atendo, na verdade, ele não é só meu, eu loco, né, faço uma locação de uma sala que já é mobiliada. Então, assim, toda vez que eu vou, que agora, no começo, é só um horário no sábado, serão só horários dentro do sábado mesmo, porque eu trabalho a semana toda, não dá ainda para fazer de forma diferente. Pretendo no futuro largar um emprego, porque eu estou com 3 e está difícil. Então, mas para começar, porque no momento eu estou pagando para trabalhar. Então, os meus empregos, na verdade, eles servem para eu quase conseguir cobrir o que eu estou gastando, porque ainda não está nem dando, para ser sincera. Precisei pegar empréstimo, estou precisando de uma grana boa que não estou conseguindo cobrir com o que eu ganho nos outros. Mas, enfim, o que eu queria saber é o seguinte, eu até perguntei para você, Regina, sobre nós termos a possibilidade de darmos um recibo para os pais, né? E aí eu soube que eu posso fazer isso, né? Porque eu sou sindicalizada, e tem também a BPP, uma coisa assim, BPP, né? Essa associação, a essa eu não me associei, só me sindicalizei. Aí eu entendi que eu posso fornecer um recibo e tudo, mas algo que até agora não ficou claro para mim, se alguma colega souber e puder compartilhar, eu vou agradecer, é o seguinte, fornecendo esse recibo, eu consigo fazer com que eles possam utilizar para pedir reembolso do convênio deles? Depende. Eu não entendi isso até hoje. Tá, eu vou explicar. Alguém entende? Tá. Alguém falou? Não, né? Bom, Mia, eu vou explicar. Existem algumas modalidades, tá? Existe quando o pai vai atrás de direitos, né? A família vai atrás de direitos e consegue que o plano arque com todas as terapias. Mas isso é uma medida judicial e essa família precisa ter uma liminar ou sentença que faça com que o plano de saúde acoberte essas terapias. Como é que o pai consegue isso, a família consegue isso? Quando uma família me procura, as terapias são muito caras, certo? Eu sei que a maioria daqui não cobra tão caro, né? Até uma pontuação minha na supervisão, os valores que estão sendo cobrados são muito baixos, né? Abaixo do mercado. Justamente pelo que você falou, a gente investe em curso, a gente investe em material, a gente investe em tudo e vai cobrar R$50 a hora, é um absurdo, né? Assim, é um valor muito baixo. Mas eu sei que também a realidade do Brasil é difícil. Então, quando a família me procura, geralmente oriento que eles busquem um advogado. Eu tenho uma advogada que eu sempre recomendo. Eu posso estar passando para vocês o contato dela, mas eu não sei se ela atende casos sem ser aqui em Recife. Mas é uma forma de vocês conhecerem. E aí vocês podem perguntar se ela conhece alguém na região que vocês moram, porque pode ser que no estado que vocês moram ela conheça alguém, né?
Então, geralmente eu faço essa orientação e peço para que busque essa advogada para que ela vá atrás desses direitos, porque aqui em Recife as clínicas não são boas, certo? Aqui em Recife a qualidade é muito ruim. Então, é essa recomendação que eu faço. Há alguns planos de saúde já fazem isso. Por exemplo, em vez de buscar essa medida de judicial, eliminar a sentença, tem planos de saúde que já fazem esse reembolso, certo? E aí, às vezes, não é 100%, às vezes é 70%, 50%, mas já é uma ajuda, né, para a família. Então, quando você entrar em contato com essa família, pergunta se tem plano. Se a família tiver plano, você fala, olha, no final do mês eu emito o recibo. E aí você pode tentar reembolso com um plano, certo? Aí ele vai tentar, a família vai tentar. Se a família não conseguir, aí você orientaria a buscar um advogado. Deu para entender? Porque tem plano... Só que tem um agravante. No seu caso, você é psicóloga, né? Agora eu, como psicopedagoga, não é reconhecido como profissão. Será que isso não vai causar um impedimento para eles receberem? Então, foi o que eu te falei, né? Aqui em Recife, pelo menos aquela minha amiga que é psicopedagoga, que eu te passei o áudio dela. Então, será que só esse licenciado resolve, Rê? Eu ainda não entendi isso. Então, pelo que ela me falou, ela emitia o recibo. Ela tinha, né, no caso, a filiação, a BPP, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia. E aí, ela fez Ciente, né, Rê? E aí, no caso, ela só carimbava e pronto, servia, entendeu? É a mesma coisa do que eu faço. Alguém aqui é psicopedagoga e trabalha já dessa forma? Tu, Rai? Pronto, então fale, você tem mais propriedade. Pronto, eu fiquei, aí por isso que eu queria. Eu também, assim, eu prestava o serviço em locais, né, terceirizados, escolas, que aí eu já tinha um contato, escolas menores, e aí eu ia fazer, tinha um momento de passava o dia fazendo uma sondagem, um diagnóstico, claro, que eu trabalhava mais na área institucional, né, e aí eu fazia dessa forma, até decidir também, como a colega né, que está aí, ela também viu essa realidade que a gente tem um emprego e que a gente quer colocar o que é nosso, né, até porque aqui a nossa realidade de clínica, você vai para uma clínica, se você vai para determinada clínica, você tem que deixar na clínica 40% do seu trabalho, então realmente não compensa, né? Tem assim, então o que é que eu fiz? Como eu estava sempre nos espaços dos outros, eu tomei a decisão, que era já um sonho meu também, por conta dos filhos, né? Eu tive que adiar algumas coisas, e aí eu resolvi colocar o meu espaço, que aí já serve para outra colega também que é psicóloga. Eu coloquei uma casa intimista, que era o meu sonho, uma casa ludopsicopedagógica, tá? Que tem um nome que é o Despertar. Eu coloquei isso, então é uma casa, eu coloquei diferenciado, depois a gente até pode trocar figurinhas, eu posso mandar umas fotos para vocês. Então, assim, eu coloquei dessa forma. Esse é um detalhe, porque eu achei que era uma coisa que eu ia ter um espaço diferenciado daquela realidade de clínica, aquele espaço com aquela mobília padronizada. Eu quis fugir de tudo isso, até para acolher essas crianças. Tem dado certo, mesmo em meio à pandemia, que foi o ano passado, no início eu ficava assim, faltando 15 dias, porque o investimento é alto, e eu agradecia a Deus porque sobrava R$6, mas eu pagava tudo. Sim. Porque no meio da pandemia foi dessa forma, né, gente? Sim. Aí eu agradecia a Deus, porque só em estar honrando, porque não é fácil você colocar um ambiente desse, né? Não é fácil. Os recursos, eles são dispendiosos, e os cursos também. Cada livro nosso, você sabe, dentro dessa área, que eles são caros. Enfim, eu também faço parte da BPP, foi uma preocupação que eu tive, tá? E o que é que eu faço em relação ao recibo? É muito raro alguém pedir aquele recibo, aquela nota que você vai emitir na prefeitura, até porque nós estamos acobertada justamente por isso que você falou, pelo reconhecimento da nossa área, né? Mas o nosso código, se você for pelo MEI, você vai estar enquadrada no 239425. Esse é o nosso código do cargo de ocupação. Que aí entra treinamentos e entra uma diversidade de coisas que aí a gente já está dentro disso. Mas tem a BPP. Você tendo o CNPJ, você pode fornecer o recibo simples. Porque isso muitos já conseguem. Eu tenho aprendente,
lá no espaço, que aí nesse caso fica, o meu espaço é o Espaço Despertar, que eu atendo, que a gente como psicopedagoga, você pode ter em casa um local reservado só para isso, a gente pode, não é? Então, o que é que eu fiz? O meu espaço, eu tenho aberto a empresa, né, que é o Espaço Despertar, e lá dentro funciona o meu consultório. É lá que eu utilizo para fazer os meus atendimentos e tem dado certo. Então, tem pais que eles solicitam o recibo. Eles nem precisam solicitar, porque no momento que foi, sessão entrega. Então, tem pais que pediram, porque o advogado solicitou e disse que validava, como psicopedagoga, esse recibo simples, carimbado, com o meu número de cadastro na BPP, porque isso também, queira ou não, dá uma segurança, porque quem vai procurar e ver realmente que o meu CNPJ ele existe, e quando confirma que realmente eu estou, né, adimplente na BPP, isso dá uma segurança para o pai. Então eu imito, tendo o CNPJ, tem o meu nome, tá tudo direitinho, ela pede e tá lá e leva para o advogado. Eu não sei se ajuda, mas é isso. E aí, assim, fiquei muito, é como disse, todo mundo, que bom. E que bom, assim, que está todo mundo nessa sede de descoberta, porque eu comecei um desafio esse ano no município, porque eu fui convidada para assumir uma turminha de AE no AMEI, né, que é a parte, e assim, eu tô ao todo com 10 autistas, dois com paralisia cerebral, e uma que é a questão de surda, com 2 aninhos e meio. Então, assim, imagine a situação. Então, a gente se preocupa, porque não é porque é prefeitura, né, que eu fiz uma seleção, passei, enfim. E aí, assim, eu me preocupei mais, tanto com o meu espaço já era a oportunidade que eu queria, e quando eu vi, assim, o perfil da Regina, tem coisa que você vai de cara, né? Você pesquisa, mas você analisa e não me arrependi do material que já acessei, enfim. Aí estou aliviada também, que eu sei que eu vou aprender muito com vocês. E o que eu puder ajudar, viu? Dentro dessa minha área, estarei aqui, tá bom? Muitíssimo obrigada. Obrigada, eu agradeço também. Sim. Eu também, depois me manda as fotos, sim, da clínica. Exatamente. Mando sim, a gente vai se falando, tá bom? Obrigada. Rai, mas me tira uma dúvida. Michele, no caso, ela é afiliada ao sindicato, não é isso, Mi? Isso. Será que tem o mesmo valor da BPP ou não? Eu não sei, porque na verdade, assim, o sindicato, tanto o sindicato como a BPP, a gente não é obrigado a ser filiado ao sindicato nem à BPP. Não é uma exigência. Só que, assim, se você é filiado a um sindicato ou à BPP, isso contribui, corrobora para o nosso profissional. Mas não é obrigado, o psicopedagogo, ele não é obrigado a ser associado, tá? Sim. Tá bom. Então, mas tira uma dúvida minha. Eu sou psicóloga, mas você sendo MEI, você tem um número de notas que você pode emitir, né? Então, aí como eu estou retornando agora, eu estou meio por fora disso. Esse número... Na verdade, a gente que é psicólogo, a gente não pode tirar MEI, tá? A gente não pode? Não tá dentro. A gente não só pode. Trabalha como autônomo? Isso. Aí, no caso, o que a gente pode fazer a gente já tem o nosso conselho, né, o CRP, então a gente só precisa estar ativo no CRP, e aí a gente emite um recibo, tem lá no Drive que eu compartilhei o modelo de recibo, que é válido, e pronto, a gente não precisa se afiliar, nem nada do tipo, nem fazer MEI. É só colocar o número do CPF, né, Regina? Isso. Aí, no caso, eu hoje já tenho CNPJ, porque a quantidade de imposto que a gente paga enquanto pessoa física é gigantesco. Então, é maior do que enquanto pessoa jurídica? Sim. Então é válido você abrir um CNPJ para você poder emitir a nota. Isso. Vale a pena se, por exemplo, o contador geralmente ele faz um cálculo para ver até quanto vale a pena você ser pessoa física e até quanto vale a pena você ser pessoa jurídica. No meu caso, eu ia perder de imposto R$10.000 no ano, sendo pessoa física. Então, assim, pelo que ele fez, né, ele disse, olha, Regina, então é melhor a gente abrir a sua pessoa jurídica, e aí tem um cálculozinho que ele faz, eu não sei, né, isso é realmente questão de contador,
Mas, no caso de quem é psicopedagogo, vale a pena abrir o MEI, porque, querendo ou não, vocês estão acobertadas, né? Porque eu tô abrindo o meu espaço, eu não vou alugar espaço de ninguém, é o meu espaço que eu estou adequando totalmente para aplicação de aba, e a tendência, assim, é lógico, né, meu sonho é sempre aumentar, né, sempre crescer. Então, por isso que eu estou perguntando, por essas dúvidas, entendeu? Sim. Aí nesse caso seria bom procurar um contador para ele fazer a avaliação, né, de tudo que você ganha, enfim, dos gastos todos. E aí a partir daí, a minha recomendação é que todo mundo faça um CNPJ, porque isso acoberta muito mais a gente, né? E dá mais segurança também, né? Porque uma pessoa, o pai e a mãe, né, chegam para a sessão e eles te pedem uma nota e você falar que você não emite uma nota, eu acho que isso causa gera um transtorno, uma insegurança, né? E, além de tudo, é ilegal, né? Então, é mais uma confiança. Sim, mas se você tiver CPF, você consegue emitir nota também. Dá para emitir. Ah, tá. Mas o que acontece é que depois, quando você for declarar o seu imposto de renda, vai vir aí uma facada, entendeu? Então é bom, assim, fazer essa comparação, esse comparativo, porque senão você pode sair perdendo, sabe? A gente já perde muito, né? Então, querendo ou não. Pelos investimentos, por tudo que você tem que adequar, você já... Isso. Mas... Exato. Mas eu tenho contato de contadores, tá? Eu posso passar para vocês também, que já fizeram o meu e aí que já sabe mais ou menos e não cobra muito caro, tá? É questão de R$300 no mês, então, enfim, dependendo, né, da quantidade de criança que você atende, vale a pena, sabe? Você ter alguém que já faz tudo para você, nesse sentido. Tá. Eu lembrei de uma coisa aqui também, talvez as colegas se identifiquem com o que eu vou falar. Quando, igual lá agora, no momento, eu estou pagando por hora, né, numa sala que já existe, e ela é mobiliada e tem lá o que eu preciso. Quando eu for nesse mesmo prédio, porque eu não quero sair desse prédio mais, lá a localização é estratégica, o prédio é maravilhoso, as pessoas são ótimas, já descobri que tem psicólogo lá, que tem, médico infantil, esqueci o nome agora. Pediatra? Menina, me deu Pediatra. Tem pediatra lá, se não me engano tem fono, então eu ainda não conheci as pessoas, mas eu acho que vai dar, sabe, para fazer parceria, para conhecer, porque eu ouço falar muito bem de todos eles. Eu me instalei lá, por enquanto é assim, mas eu quero alugar uma sala lá. E eu já sei que tem salas disponíveis, uma graça, salas, todas muito novinhas, e aí vem o aluguel, é sobre isso que eu quero falar. Quando eu for pagar por mês, aí eu vou lá pagar por mês, tá, vou estar com uma quantidade de pacientes, vou conseguir fazer isso. E aí, na hora da declaração, esse aluguel não vale nada, né? No caso... Bom... não entra, né, como gasto, né? Bom, vai depender. Se você vai pagar o aluguel, e aí... Calma, não entendi muito bem a tua pergunta, a tua dúvida. Por exemplo, aí eu vou declarar meu imposto, né? Eu tô lá pagando, R$1.500 de aluguel por mês. Sim. Aí eu emito notas fiscais para os meus pacientes, e aí eu vou pagar imposto de acordo com essas notas fiscais, né? Isso. Que eu estou emitindo, sabendo que eu pago uma fortuna de aluguel, e o aluguel eu não declaro, né? Não é isso? Eu não sei se eu declaro aluguel. Com isso. Não, menino, aluguel não declara nada, é um dinheiro jogado no lixo. Não declara não. Aluguel não entra. Não declara. Tem que ver, não entra não. Isso. Como pessoa física você não declara, mas se você for pessoa jurídica, o aluguel entra na despesa. Entra? Na pessoa jurídica, como pessoa jurídica ele entra sim, mas como pessoa física não. Como pessoa física o que entra até é investimento dentro da própria área. Até estudo entra, mas o aluguel não. Mas aí sendo CNPJ, é isso? Sendo CNPJ, o aluguel entra. Aluguel, luz, todas as despesas da sua clínica ou do seu consultório que você tenha. E que seja no nome dele. Tem que estar no nome dele, né? Do seu estabelecimento. Tá vendo? Eu aprendi mais essa. Eu achei que o aluguel fosse, sabe? Eu ia pagar lá e... Não, mas só que como você é pessoa física, não vai entrar. Você não tem CNPJ, né? Você é pessoa física, então, no caso, não vai entrar. Tá, entendi.
Mas aí convém fazer, então, depois, se já estiver lutando. Oi? Para MEI não entra, não. Entra para microempreendedor. Ah, então, tá vendo? Então tem que pensar em tudo isso, né? Porque no caso, eu sou fonoaudióloga, eu também não posso ser MEI. Eu também não posso ser MEI. Nesse caso, no nosso caso, MEI, a gente não, aí nesse caso não entra, entendeu? Porque senão entraria o investimento nos livros que a gente faz, no material, no recurso lúdico, tudo entraria. Mas aí, se a gente abrir uma CNPJ, psicopedagogas, aí pode? No nome da clínica, por exemplo? Acho que pode. Mas eu mesmo, assim, não fiz a opção, eu recebi alguns convites de parceria, eu não quis, porque para mim seria muito mais dispendioso, porque uma hora pode dar certo, outra hora não, e eu que vou ter que arcar com essa despesa pelo espaço ser meu, tá entendendo? Então eu não achei interessante, eu lhe sou sincera, aqui tem também essa realidade que existem locais que as pessoas podem locar de acordo com o atendimento que vai surgindo. Sim. Mas eu já não quis, porque a gente vai vendo, a cidade também é menor, né? Menor, mas já tem, assim, um público, as pessoas, né? Enfim, eu não quis, mas como MEI, não entra, questão de energia, por isso que eu falei que eu passei um sufoco no início da pandemia, tá? Porque não entra. Aí, nesse caso que ela está citando, é porque é ME, não MEI. Entendi. É bom saber que tem essa opção também para, né, essa possibilidade para ser estudada aí para. Isso. No caso, eu sou Simples Nacional. Você é o quê, Silvana? É ME? Não. Eu ainda não sou, não. Eu tô como autônoma. Ah, tá. Entendi. O meu contador, ele fez uma análise geral para ver a quantidade de imposto que eu iria pagar. E aí, ele viu que, enfim, né, pelas avaliações dele, se eu fosse Simples Nacional, que é terminação EIRELI, seria menos imposto e ainda assim tudo entraria, entendeu? Então, por isso que eu falo, é bom vocês falarem com alguém da área, porque conseguem explicar melhor e eles não cobram por isso, sabe? Essa primeira reunião eles não cobram para esclarecer as dúvidas. Porque na verdade isso tudo depende de como que você presta o seu serviço, isso. Né? E se você tem outro vínculo também, então na verdade você tem que pesar isso tudo para ver o que vale a pena e o que não vale. Eu sou autônoma, mas eu pago meu INPS na firma, que são os 11%, não pago como autônoma, né? A clínica que faz isso para mim. Então, assim, no caso, eu conversei com a contadora de lá e vi que assim ficava melhor, porque ainda não tenho condições de abrir um espaço meu, de fazer Porque aqui no Rio, eu acho que essa realidade que a Regina trabalha aí, eu acho que não funciona muito bem, porque aqui a maioria das pessoas procuram por clínica, por instituições. É o caso aqui também. Elas não têm muito essa dinâmica de atendimento domiciliar. Atendimento domiciliar aqui, em geral, é home care, com idoso, essas coisas assim. Normalmente criança não. As mães levam numa clínica para fazer logo o atendimento com fono, psico, TO, tudo no mesmo lugar. Então, para a minha realidade, no momento, ainda não tenho condições de abrir um espaço. E para ir, né, na casa, não funciona aqui muito bem. Sim. Aqui a gente também tem bastante clínica. Mas como eu falei pra vocês, tem muitos pais que já estão... Porque grupo de WhatsApp aqui, assim, pra pai e mãe, sabe, é fichinha, todo mundo tem. E aí eles começam a meter, assim, não vou falar meter o pau, mas eles começam a falar das clínicas aqui e muitos pais não querem levar para as clínicas, sabe? Então procuram os profissionais particulares porque sabem que o serviço tem mais qualidade, né? A gente tem mais tempo com a criança e como a gente vai em casa, facilita para os pais, porque querendo ou não, muitos pais não querem sair do trabalho para poder levar os filhos, enfim, nos atendimentos. Mas aqui também tem clínicas. E aqui, quando eu trabalho em clínica, você pode ou ser MEI, porque aí você, ou ter, no caso, seu... como se fosse uma pessoa jurídica, né? Porque aí fica como prestação de serviço. Ou eles não assinam a carteira, né, da pessoa. Não. Aí, enfim, vai depender muito. Mas aí, Miss, se você quiser depois, a gente pode passar uma lista de contadores aí pra você procurar saber como é que fica melhor pra você.
Tá ótimo, Rê. Tá? Bom, mas obrigada pelas considerações de vocês, foi ótimo. Eu agradeço, meninas. Já deu uma luz, assim. Vocês podem me ajudar só mais uma coisinha, sem ser chato, pelo amor de Deus. A minha câmera só está desligada, porque senão eu vou ter que sair da reunião e retornar. E eu não quero, senão eu vou perder alguma coisa. Aí deixa eu perguntar um negócio a vocês. A questão de plano de saúde. Como que funciona isso? Porque eu soube, eu vi uma live lá da Academia do Autista, que eu faço parte também, que agora é ilimitada, são ilimitadas as sessões para autistas, né? Então eu queria saber como que eu faço para poder trabalhar com plano de saúde, se vale a pena, se não vale a pena, entendeu? Porque a gente sabe que a realidade de clínica é complicada. Inclusive eu levei a minha filhinha de 1 aninho numa clínica, e para ver a questão da linguinha dela. A fono simplesmente me respondeu que ela não poderia ver a linguinha da minha filha porque ela não tinha luva descartável numa clínica. Aí eu fiquei, e eu assinei 8 sessões de fono. Sim. Pelo plano de saúde, entendeu? Então a realidade da clínica é essa, e a gente sabe que não é a ideal, claro, né? Então, como que é a questão do plano de saúde? Como que a gente faz? Bom, alguém quer responder? Silvana quer falar, pode falar. Também, as clínicas também não é isso tudo aí, não. Aqui em Campos é quase isso. Não, a gente presta um serviço de qualidade, a gente peca pelo tempo, realmente. O tempo a gente fica prejudicado porque, como se trabalha com plano de saúde, a clínica aqui, por exemplo, é por plano de saúde. Então, eu sou funcionária autônoma, eu deixo uma parte para a clínica e uma parte fica comigo. Mas a gente atende basicamente plano de saúde. O valor não é o valor alto, então é por isso que acaba o tempo sendo pequeno, porque o valor é um valor restrito. Se eu não me engano, atualmente aqui na minha região, o valor da consulta normal está R$26, 24, R$26 da Unimed, dependendo, Amigo é 31, Bradesco fica mais ou menos nessa base também, o valor total. E quando é atendimento ABA, é R$68. Então, quer dizer, também não tem como você, com o investimento que você faz na sua área, fazer 1 hora de atendimento por esse valor. Então, algumas mães conseguem um horário maior, mas aí depende muito do empenho da mãe com esse plano de saúde. E isso elas conseguem, às vezes, sem liminar. Não precisa liminar para estar fazendo isso, não. Ainda mais agora que não tem limitação do número de atendimentos. Isso. Né? Mas o que você exatamente quer saber a respeito do plano de saúde? Então, como que você fez para começar atendendo pelo plano mesmo? Você se filiar ao plano? Então, aqui, para a gente se filiar ao plano, é um pouquinho mais complicado. Então, a clínica, ela é filiada ao plano, então eu atendo no plano da clínica. E ela que faz esse repasse para todas as pessoas que trabalham lá como autônoma, entendeu? Porque você já está na clínica, Isso, para você... E aqui, para você entrar num plano de saúde, o plano de saúde tem que estar abrindo credenciamento, o que eles nunca fazem isso. É muito mais fácil você conseguir um plano de saúde por pessoa jurídica. Do que você como pessoa física. É muito incomum. Porque eles já vão direto para a pessoa jurídica, né? Isso. Eles já vão direto para a pessoa jurídica. Para a pessoa física tem que estar aberto. E nunca está aberto para você fazer credenciamento. E como pessoa jurídica, você pode solicitar. Você manda toda a documentação que eles pedem, aquelas coisas todas, e aí solicita o credenciamento. De valores, você tem alguma noção? Eu sou fono, né? Então, aqui na minha região, que é a Araruama, porque isso varia de região para região, tá? Tá R$26 a consulta. Não, mas para você se credenciar. Não. Aí você não sabe. Não sei. Eu acho que isso não tem valor para credenciar.
Eu só acho que só funciona muito com médico, né? Eu não sei. Bom, Você sabe, Regina, alguma coisa? Sei. Em relação a credenciamento de plano, é um valor bem alto. Eu já procurei saber para me credenciar a Unimed, e era questão assim de 60 mil no ano. Então eu achei absurdo, porque você tem que ter uma quantidade muito grande de paciente para poder, né, compensar. Eu procurei também ver, existe um site que é Psicologia Viva, e ele meio que já tem esse credenciamento, você não precisa se credenciar, você paga um valor e aí você fica credenciado a esse site e esse site te manda paciente, sabe? Mas assim, não é certo que você vai ter paciente, então também não vi muita vantagem. E não é geralmente paciente, por exemplo, focado na sua área de trabalho, entendeu? É paciente de todos os tipos. Como a Silvana falou, essa questão, quando você se credencia, no caso, você vai trabalhar em clínica, você não precisa ter nenhum trabalho, porque a clínica já é credenciada. Mas essa questão, assim, de valores, eu acho muito baixo. Então, eu acho que vale mais a pena você fazer um atendimento particular, onde você cobra, por exemplo, R$50, do que você, sabe, fazer um credenciamento que você vai ter um valor altíssimo para receber tão pouco. Então, não sei se compensa. E por sessão, você acha que é quanto mais ou menos com aba? Olha, pelo que eu saiba, dentro da análise do comportamento, aqui em Recife, é R$80 a hora. Mas eu não sei te dar assim, essa informação com certeza, porque isso muda muito também. Então, mas assim, eu sei que não compensa. Aqui no particular a gente ganha R$150 a hora. Então, enfim, sabe, eu acho que vai muito do que você tá disposta, no caso, a ganhar. Porque às vezes você pode fazer pacote com a família, e o plano de saúde meio que limita, porque você vai ter que ter uma quantidade ali de pacientes que compense, né, esse valor que você vai estar recebendo. Eu não sei. Rê. Oi. Então, essa é a primeira, né, que eu estou atendendo, como eu já falei para vocês, e assim, ela me pediu, que cada caso é um caso, né, também, para poder cobrar. Ela me pediu se eu poderia primeiro atender, por exemplo, eu faço 4 atendimentos, né, dentro do mês, e aí no início do seguinte ela me paga, entendeu? Sim. Aí eu aceitei, achei viável, porque normalmente, o que eu me informei, a pessoa recebe primeiro e oferece o serviço depois, né? Mas eu vou oferecer o serviço primeiro e receber depois. Trabalho muito em pacote, né? É um risco que você vai correr também, viu? Fazendo dessa forma. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, porque aqui eles também fazem isso, a gente inicia o tratamento, aí quando se completa um mês, que são 4 sessões, né, que você vai uma vez por semana, e aí se paga por mês, entendeu? Mas cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Porque assim, olha, disso, cada caso é um caso, mas assim, muitas situações, uma das orientações pra gente, pelo menos dentro da psicopedagogia, é o cuidado exatamente com isso. Com a questão a gente pode fechar pacote, o que é que eu faço? Se tem um valor da sessão, e se a gente pretende fornecer esse desconto, então, pagando o pacote, vai ter esse desconto. Então, para ele é muito mais vantajoso ele pagar. Que eu tinha sobre. Mas nesse caso, funcionou cobrar a primeira, que eu cobrei também, que eu chamei de valor social, porque eu cobrei R$70, eu tenho que tirar 20 para pagar o meu horário de atendimento. Então, eu fico com 50. Mas se fosse um convênio, ia ser 20, 25. Então, é como vocês falaram, para mim acabou sendo interessante. Estou aprendendo agora, então vai me servir de experiência. Eu ofereci a aba para a mãe ficou super feliz, que é tudo que ela quer da vida. Então, eu estou aprendendo com a Regina para poder ensinar essa mãe. E eu queria entrar nesse assunto também, se for possível, desse atendimento, Rê. Pode ser? Pode. Por que você não faz um contrato? Porque pelo menos... Eu fiz bonitinho, é timbrado, porque a clínica já tem nome, só não está registrada. Sim, entendi. Aqui, sendo muito sincera com vocês, eu trabalho e só recebo 2 meses depois.
Porque como eu recebo questão de reembolso de plano, então eu já tô acostumada com assim, né? Um Regina, risco. aqui, mesmo sendo clínica, como eu trabalho com plano, a gente recebe 2, 3 meses depois. Então, você faz o investimento, você trabalha primeiro. Isso. 3 meses, 2 meses depois, aí você recebe. Depois, a partir daquele terceiro mês, você tem pagamento todo mês. Exato. Mas quando você inicia, você fica 2, 3 meses sem receber. Porque plano de saúde funciona dessa forma. Você não recebe à vista. Agora, no caso do particular, eu já tive experiência, com pacote você faz um valor menor, né? Então, por ser pacote, atualmente eu coloco como pagamento antecipado. Por quê? Porque eu já tive experiência de não receber, e não foi uma. Então, é bem mais fácil você, porque você está indo lá para oferecer os seus serviços, você precisa do seu nome, né? Então, você não vai deixar de fazer o atendimento, né? Agora, o contrário, eu já vi, não aconteceu só comigo, não. Algumas colegas eu já sei que aconteceu assim também. Então, essa questão é bem complicada. E acontece. Quem é autônoma, assim, psicólogo, fono, TO, acontece. A gente tem que estar preparado para isso nesses casos de pai e mãe que se faz de doido e não paga, né? Some do mapa. Então, assim, é importante que você tenha um contrato, mas, além de tudo isso, eu acho importante que você mostre para a família a importância de você continuar, né, o atendimento e sempre estar trazendo essa família para perto para não ter o risco dessa família aí, sabe, e não gerar esse vínculo terapêutico e ela não pagar, sabe? Então, assim, é um risco que você corre, mas é aprendizado também, sabe, Mi? Você tá começando agora, vai sentindo como é o melhor jeito pra você. Se você tiver uma experiência ruim e não funcionar, você pode muito bem na próxima já dizer, olha, eu aceito 15% agora, 15%, 50% agora, 50% depois, entendeu? Você pode, porque pelo menos a parte do seu consultório você já garante, entendeu? O pagamento. Você pode fazer isso também. Em específico da minha dúvida com o atendimento? Pode sim. Eu também tenho que responder a dúvida de Patrícia, que tá aqui. Mas se cair a reunião, eu respondo no grupo, tá? Tá. Pode falar. Ela quer falar primeiro ou eu posso falar? Posso falar? Ela fez uma pergunta aqui em relação à questão de um adolescente. Vocês que sabem, veja o que é melhor. Deixa eu ver. Patrícia tá aqui? Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Oi, Regina, tô sim. Oi, Patrícia. É que a minha internet tá falhando, por isso que eu escrevi. Não, mas é uma dúvida, até eu já tinha comentado com relação, na verdade, esse menino, ele não é meu paciente, eu não tenho pacientes ainda, por isso que estou fazendo o teu curso, né? Certo. Eu sou psicopedagoga, mas eu não estou atuando ainda. Então, é uma dúvida com relação a um problema com a questão da interação dele, né? Ele é filho de uma amiga minha. E esse menino, ele tem o TEA, é leve, ele tem muita interação com os outros, na família, né, pessoas conhecidas, mas quando chega na escola, ele tem um amigo apenas, e ele não interage com os outros, e aí tem aquela questão que eu te falei com relação aos tutores, que não são pessoas, do modo geral, que entendem aba, ou que tem, às vezes, são estagiários, né. Então eu vejo assim que a mãe está muito preocupada com relação a isso. Como ela sabe que eu estou sempre estudando, ela pede orientações para mim. Tanto é que esse menino já faz 1 ano que ele não está fazendo terapia. Eu falei para ela que ela não devia fazer isso, mas enfim, ela ficou tão descontente com relação a alguns profissionais que ela pegou, sabe? E que ela acabou desistindo. Ela acabou sendo tutora do menino, para você ter uma ideia. Esse menino estuda numa escola particular. Então assim, aí ela fica me perguntando porque amanhã já começa a aula, então ela vai ter uma reunião com a coordenadora, e a preocupação dela é com relação a essa interação dele, né? Sim. Você tem algo assim para sugerir, o que de repente poderia dizer a ela? Eu até sugeri a ela que eu poderia ir na escola, se ela quisesse, né? Para dar um apoio para ela, mas enfim, seria basicamente essa questão da interação dele, né, com os outros. Sim, nesse caso,
a AT escolar, né, no caso o assistente terapêutico, que vai na escola acompanhar, seria importante nesse caso para estimular essa interação. Obviamente tem que avaliar essa criança. Se ele tem um adolescente, né? Se ele tem um autismo leve, então ele já tem as preferências dele, ele já conversa. E aí talvez fosse importante ele fazer uma terapia por fora, né? Que mostrasse a ele a importância dessa interação, o que seria bom nessa troca, porque muito provavelmente ele não se interessa pelo social porque não agrada. Então, assim, teria que ser feito um treino para isso. Eu não sei se a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, seria efetiva nesse caso, mas em relação à análise do comportamento, eu sei que é efetiva e eu acho que poderia começar por fora um treino, né, com um profissional que realmente fizesse essa, digamos que amostra para ele, por exemplo, indo numa praia, indo num parque, indo no cinema, sabe? Para mostrar a ele esse contexto social. A gente pode utilizar a aba no contexto externo, não é só dentro do consultório. Existem muitos treinos para isso. O ABLES, que é um dos instrumentos de avaliação que existe, é muito focado nisso, né? Como é que eu posso dizer? Dessa experiência, sabe, no dia a dia, dessas crianças, adolescentes. E aí, a partir daí, seria importante ter alguém dentro da escola que não necessariamente ficasse com ele, né, porque isso também vai causar uma estranheza nos outros, mas que pudesse estar, né, chamando mais para perto, colocando ele em trabalho em conjunto. É um trabalho que exige bastante dos professores também, né? Então, talvez uma orientação nessa escola, mas eu acho que funciona mais quando você tem um profissional particular, sabe? Que pode estar indo na escola fazer essa orientação. Tem um peso maior. Entendi. Mas eu acredito que é mais ou menos por aí. Tá bom, então. Obrigada, Regina. De nada. Mas se alguém tiver alguma experiência com adolescente também e quiser compartilhar, tá? Para ajudar a Patrícia, fiquem à vontade para compartilhar. Eu acredito que a nossa reunião... Valéria, rapidinho. Eu acredito que a nossa reunião daqui a pouco termina. Não, sem problemas. Mas, se terminar, a gente continua no grupo, tá bom? Para não atrapalhar ninguém. Tanto a Michelle quer falar como Valéria, não é isso, Valéria? Não, eu só queria para colaborar aí com a Patrícia, com relação a essa coisa da escola, é importante saber qual a proposta dessa escola, né? A proposta de ensino, que tipo de avaliação, que proposta a escola tem enquanto uma escola inclusiva, porque às vezes a gente chega com uma proposta ou se coloca o filho numa escola, né? E eles aceitam, mas não tem nenhuma proposta diferenciada de trabalho. Então é importante saber disso também. Isso. Sim. Isso, perfeito, é isso mesmo. É um trabalho em conjunto, né? Esse adolescente, se ele não tem interesse no social, a gente tem que ter pessoas profissionais junto que estejam estimulando, né? Que estejam mostrando para ele que o social é legal. Então, é um trabalho que tem que ser feito aos poucos, mas que realmente a escola tem que ser parceira, né? Não adianta ter um profissional, a mãe querendo e a escola tá vendo e fecha os olhos e finge, não é problema meu. Então, realmente, tem que saber como é que a escola está querendo ajudar, como ela vai fazer para incluir esse adolescente na turma também. Gente, eu acho que vai encerrar aqui, porque já apareceu contando o tempo. Mi, você pode perguntar no grupo? Tem problema? Sim, claro. Pronto, manda um áudio, não, sem problemas. Eu respondo por lá. Tá bom. Gente, foi um prazer estar com vocês novamente. É sempre muito rico a troca da gente. E contem comigo, tá bom? Lá no grupo a gente continua para responder tudinho. Tá, obrigada. Tá ótimo. Nada. Obrigada, Rê. Posso tirar um print aqui? Cadê? Peraí. Só a minha câmera eu não vou conseguir ligar, senão vou ter que sair. Tem problema não, tá participando.
Pronto, gente. Muitíssimo obrigada, viu? Se quiser, vocês tirem print também de vocês. Obrigada, gente. Um beijo, viu? Até o grupo. Um beijo. Tchau. Tá. Tchau,